estratégias infalíveis para você conseguir tirar nota 1000 na redação do Enem. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Bela Nazar, professora de redação já há 9 anos. Sou formada pela UFMG em letras e eu já auxiliei mais de 10 mil alunos a tirarem 900 mais na redação por meio dos modelos holísticos. Bela, o que são os modelos holísticos? São estruturas textuais, tá? São organizações de frases que se interligam entre si. E holístico significa justamente isso, né? Aquilo que não olha só uma parte, mas olha o todo. Então, quando a gente tem a medicina holística, é uma medicina que não olha só, por exemplo, a área endócrina, não olha só cardiovascular, não olha só a respiração, mas olha o todo, o corpo inteiro, né? Então, a medicina holística ela é completa. Na redação, o estudo da redação de uma maneira holística é justamente isso. Você não fica estudando só um tema. Então, você é craque em escrever sobre lixo eletrônico, tirou 1000. Mas se cai sobre educação financeira, se afunda. Não pode ser assim. Bela, quando eu vejo a aula do tema, eu vou muito bem. Mas se eu vou fazer um simulado, se eu vou fazer uma redação sob pressão, eu afundo? Não tem jeito. Então, você vai aprender de uma maneira holística. Você vai aprender algo que vai se encaixar para todo e qualquer tema. E se a gente parar para pensar, né, uma das estratégias para a gente conseguir tirar 1000 é ter essa visão macro do ensino de redação. Eu sei que é uma coisa que é muito nova, pode ser que você nunca tenha ouvido falar nisso, né? Mas já é algo comprovado que eu aplico nos meus alunos. Eu apliquei em mim também quando eu era estudante e você pode ter certeza que isso dá certo. Os resultados, é o que eu sempre falo para os meus alunos, contra resultados não há argumentos. São 3 alunas nota 1000, mais de 10 mil alunos, 900 mais. E isso também pode acontecer com você, tá? Para que eu tô te contando isso tudo? Para te falar que eu tenho propriedade, né, em te passar estratégias infalíveis para redação nota 1000, tá? Eu sei do que eu tô falando e eu tenho certeza que você tem muito a aprender aqui nesse vídeo. Então, já deixa o seu likeinho e sente de fininho. Pega o seu material, já pega uma aguinha, ó. Eu já tô aqui com meu cafezinho. Como boa mineira, gente. Pra quem não sabe, eu sou de Minas, BH. Eu gosto muito de um cafezinho, pão de queijinho. Você é de onde? Me conta aqui nos comentários. Eu tenho um sonho, né? Bela, Casal Tuliza, na verdade, para quem não conhece, meu marido sempre aparece nos stories lá no meu Instagram. Casal Tuliza pelo Brasil, né? Eu tenho aluno do Brasil inteiro. Então, meu sonho é ir aí te levar a plaquinha do 1000, né? Aqui, ó, plaquinha do 1000. Já pensou? Plaquinha 900 mais. Bato aí campainha na sua casa e fala assim, gente, quem é? Não tô esperando ninguém. Bela Nazar te entregando a plaquinha dos 900, a plaquinha do 1000. Já pensou? Coisa linda, né? Então, vamos lá aqui, ó, para a primeira estratégia. Ó, a primeira estratégia é o seguinte, saber, na verdade, primeiro você tem que saber, porque tem muita gente que eu sei que não sabe, e depois você vai dominar os conceitos básicos, tá? Não tem jeito de você tirar 1000 só copiando um modelo de internet, só reproduzindo. Eu já cansei de pegar textos de modelo pronto, né, que não estão falando nada com nada, que não tem organização, que não tem ideias, né, é só um emaranhado de palavras bonitas ali que você lê e você fala, o que é isso que essa pessoa escreveu? Então, não é por esse caminho, tá bom? Então, primeiro você tem que saber dominar os conceitos básicos. Bela, quais são esses conceitos básicos? Anota aí no seu material. Você tem que dominar as competências. São 5 competências na redação do Enem. Tem vídeo aqui no canal sobre essas competências. Assista, tá? Faz uma maratona aqui no canal. E também você precisa saber analisar corretamente a frase temática. Né? Entender o que é um tema central, o que é o recorte, problematizar aquela frase temática, né? Tirar dela, fazer perguntas temáticas. Por que aquele tema acontece? Por que aquele tema gera? Como que aquilo acontece ou deixa de acontecer? Então, como que as pessoas não doam sangue mais? Por que elas não doam sangue mais? Tá? Então, você tem que saber fazer isso tudo. Você tem que entender, né, e dominar esses conceitos básicos. O que é repertório? Tem que ter isso no seu texto. O que é argumentação? E às vezes, gente, eu sei que assim, eu falando, ai meu Deus do céu, já não quero. Ai, vou sair do vídeo. Olha, se todo vídeo você achar que você vai saber tudo que o professor está falando, você está no lugar errado, já para pensar? Isso aqui é uma aula. E pode ser que você não saiba o que eu estou falando. O que você tem que fazer? Anotar. Você vai anotar, vai pesquisar aqui no canal. Aqui dentro do canal tem uma lupa. Então, você clica na lupa e joga e procura os conteúdos. Faz uma maratona desses vídeos. Pega um caderno e vai anotando todos os conceitos. Mas fato é que para você tirar 960, 980 mil pontos, você precisa saber isso tudo que eu estou falando. Conjunção, proposta de intervenção, mas tem vídeos aqui te explicando esses conceitos das 5 competências do Enem, beleza?
E a análise da frase temática, tem vídeo demais aqui no canal analisando frase temática. Qual que é a segunda estratégia? Segunda estratégia que você tem que entender o seguinte: você precisa ter um modelo holístico no padrão Enem, tá? E você vai entender que o padrão Enem, ele é o mesmo desde 1998. Padrão Enem é dissertativo argumentativo desde 1998. É diferente, por exemplo, da Unicamp, que muda o estilo textual todo ano. Aí você não sabe qual que vai ser cobrado. Uma carta, um artigo de opinião. Ah, vai ser cobrado, por exemplo, fazer um abaixo-assinado. Já caiu. Já imaginou? Você chegar lá no dia, no vestibular, e tá, escreva um abaixo-assinado. Fala, como assim? Como é que faz um abaixo-assinado? Você sabe fazer um abaixo-assinado? Homem, não era só uma lista? Não. Tem uma estrutura para fazer o abaixo-assinado. Carta, ela tem uma estrutura. Artigo de opinião tem estrutura. Diferente do texto dissertativo argumentativo. Mas se você aprender de uma maneira holística, eu tenho vários alunos, por exemplo, a Gabi, tem uma aluna minha que chama Gabi, ela tirou nota máxima na redação do vestibular dela e passou em medicina em primeiro lugar. Por quê? Ela pegou o modelo holístico que ela aprendeu pro Enem, mas como ele é holístico, ele encaixa em tudo, ela fez as devidas adaptações, colocou lá vocativo, colocou o cabeçalho e etc. Aplicou para o vestibular dela, sozinha, com as técnicas que eu passo lá dentro do curso, e tirou nota máxima na redação do vestibular, passou em primeiro lugar. Então, aprendendo, primeiro, o modelo holístico do Enem, que é o dissertativo argumentativo, você consegue encaixar para todos os temas, tá? Mas o que eu quero te explicar aqui, ó, presta atenção comigo. Se o texto dissertativo argumentativo do Enem está lá desde 1998, existe uma estrutura fixa, E você precisa entender que existem partes desse texto. E você precisa dominar essas partes. Então, aqui, ó, peguei aqui, a gente tem a fórmula para introdução perfeita, Só para você visualizar. Você tem que saber quantidade de linhas, 4 a 6 linhas para introdução. O que tem que ter na sua introdução? Ah, Bela, tem que ter tema, tem que ter recorte, argumento 1, argumento 2, que são as causas para o problema, e o meu posicionamento sobre aquilo. Eu sou a favor dos maus tratos aos animais ou eu sou contra? Me conta. Na redação do Enem, você precisa se posicionar. E o repertório, Bela, não apareceu aí, ele é opcional. Você sabia disso? Se ele aparecer aqui, se você colocar repertório aqui, você precisa retomar ele em algum lugar do seu texto, Então, é justamente isso. Existe também uma macroestrutura, uma estrutura, um padrão para o desenvolvimento. Você também tem que saber isso. Para o seu desenvolvimento, você vai colocar ele de 7 a 9 linhas, E como que você vai fazer? Você pode começar com um tópico frasal, depois um repertório. Aqui o tópico frasal. Tira print desse conteúdo, tá? Para você poder estudar depois. Depois um repertório para comprovar isso. Depois o como isso ocorre, Que são os exemplos. E depois as consequências desse problema, tá? Então, primeiro, vamos recapitular. Primeiro aqui, você entendeu os conceitos básicos, aprendeu esses conceitos básicos e sabe analisar o tema. Depois você estruturou o seu modelo holístico padrão Enem, Entendeu as partes do texto. Um texto do Enem, ele tem 4 partes. Uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, A gente pode até pensar nos desenvolvimentos como uma parte só dividida em 2, mas eu prefiro aqui 4 partes porque fica mais fácil para o aluno visualizar, tá? E entender que se o Enem, ele tá lá com o mesmo padrão textual desde 1998, ele quer esse padrão textual na sua redação. Inclusive, essa é a competência 2, a estrutura dissertativa argumentativa, A terceira aqui, estratégia, é você ter um estudo estratégico dos eixos temáticos. Então, você vai começar a estudar por eixos. Você vai estudar o eixo meio ambiente, você vai estudar o eixo educação, você vai estudar o eixo esporte, o eixo tecnologia, o eixo minorias, que é o que mais cai, Então, você vai estudar os eixos temáticos. Por quê? Porque aí você vai aplicar o seu modelo nesses eixos. Então, você criou uma estrutura lá dentro do curso, tá? Você vai aplicar essa sua estrutura a um tema no meio ambiente. Você não está estudando temas aleatoriamente, não. Você vai aplicar nesse tema. Para quê, Bela?
para identificar as suas dificuldades. Como assim? Tipo assim, ó, você vai super bem em temas educação, né? Caiu educação à distância, caiu educação financeira, caiu inclusão de cadeirantes na escola, autistas, tudo que tem a ver com educação, você vai super bem. Aí você coloca lá, por exemplo, Paulo Freire, você coloca a Constituição e você vai super bem com esse tipo de tema, né? Mas se cai eixo política, aí você não vai bem. Porque você não sabe nada, você não tem repertórios para o eixo política, você não tem argumentos para o eixo política, mas porque você não pensa de forma holística. Se você utilizar argumentos e repertórios holísticos, eles vão se encaixar para a política, eles vão se encaixar para a educação, eles vão se encaixar para esporte, né? Inclusive, eu sempre faço nessa reta final aulões de eixos para os meus alunos. A gente já teve 2 edições. O Caldeirão da Redação, parte 1, que eu trabalhei... esqueci, política e trabalhei também cultura, e o Caldeirão parte 2, meio ambiente e esporte. Todos os alunos têm acesso. Ah, Bela, eu quero me tornar aluno seu hoje. Eu vou ter acesso a esse aulão? Sim, porque eu subi o aulão pro curso. Então tá lá na aba aulões, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você se tornar nosso aluno, tá lá na aba aulões. É só você descer todas as abas do curso que você vai encontrar, beleza? Aí você põe no 2.0 e maratona esse conteúdo. Né? E aí, você também já pode pegar os outros aulões que a gente vai ter. A gente vai ter aulão gramatical, para melhorar a argumentação dos meninos. A gente vai ter aulão de revisão do ano inteiro, conteúdo do ano inteiro em um dia, né? Mas isso é só para aluno, beleza? Então, não come mosca, não. Ó, então, o que você vai fazer? Você vai identificar as suas dificuldades. Você sabe que em temas política e esporte você tem dificuldade. Aí, o que você vai começar a fazer? Escrever só esse tipo de tema. Porque os temas que você tem facilidade, você já vai bem. Então, comece a focar em temas de eixo política. E aí você vai lapidando o seu modelo holístico. Quarta estratégia, mas não menos importante, você vai fazer um fichamento de erros para aparar as arestas do seu modelo holístico, né? Então, olha só, aqui, ó, esses dias um aluno, ele me mandou esse texto aqui, e eu até brinquei com ele, eu falei, uai, e esses errinhos? Então, vamos supor aqui, ó, que você seja esse aluno. Aqui, ó, estou supondo, tá? Dessa forma, vírgula, infelizmente, vírgula, né? Uma vez que, aí vamos supor que ele esqueceu, ele pôs certo, né? Mas vamos supor que ele esqueceu essas 3 vírgulas aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma folha de redação, uma folha de caderno, na verdade, e ele vai transcrever essa frase. Dessa forma, infelizmente, aí ele vai escrever uma vez que com uma vírgula antes, e no material que ele está montando, ele vai colocar assim, ó, uma vez que, pois, visto que, mas... sempre terão uma vírgula antes. Você concorda que aí ele está aparando as arestas do texto dele e no próximo texto ele não vai mais cometer esse mesmo erro? Porque a ideia, turma, é que você comece a escrever uma redação de uma maneira mais rápida. Olha aqui, ó, a Fernanda. O que a Fernanda falou comigo? Ela começou a fazer redação em 40 minutos. Ixi, não achei aqui a frase da Fernanda, não. Mas enfim, eu sei que a Bela passou em medicina na UFMG e ela fazia redação com menos de 1 hora. Olha a nota oficial dela, ela tirou 980 na redação. Né? A Isa também, Isa já era do meu curso dos modelos holísticos, tirou 980. Por que, Bela, que elas conseguiram nas 2 modalidades do curso? Porque o método é o mesmo. Então, a gente tem o MetaClass para quem precisa de aulas ao vivo, para quem precisa de mais monitoria, e a gente tem o MH2 para quem já é mais desenrolado, já é mais despachado e consegue, né, ver videoaulas, igual você está fazendo aqui agora, e organizar o seu próprio texto, né? E contra resultados não há argumentos. Aqui eu peguei fotos de alguns dos alunos aprovados em medicina na UFMG, né, e na PUC também, tá? Para justamente falar que essa estrutura ela encaixa tanto para a UFMG quanto para a PUC. A Gabi, por exemplo, está quase formando. Né? A Alice tirou 960 na redação do Enem, faltando um mês. O José era péssimo na redação do Enem. Ele falava, Bela, eu não consigo fazer redação. Tirou 980, estudando 3 meses comigo, passou em medicina na UFMG. Inclusive, ele já formou. Formou agora. Tá bom? Então, olha só. Tira print desse material, que esse conteúdo aqui é ouro, você precisa ter, é bom para você fazer um checklist, tá? Tira print aqui, ó, para você conseguir estudar depois.
Passo 1, estratégia 1, dominar os conceitos básicos. Entender o que são as competências e saber fazer corretamente a análise da frase temática. Estratégia número 2, você vai montar o seu modelo holístico lá dentro do curso, sabendo que existem 4 partes. Uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. E dentro dessas partes, a gente tem uma microestrutura textual holística, tá? E terceira estratégia, um estudo de eixos temáticos, para que você consiga aplicar o seu modelo e identificar as suas dificuldades. O seu modelo, ele vai encaixar tanto para política, quanto para meio ambiente, quanto para esporte, porém, alguns desses você vai ter mais dificuldade. Então, fazendo esse estudo de eixo, você vai conseguir identificar isso e focar nas suas dificuldades, tá? E a quarta estratégia é fazer um fichamento de erros para você conseguir aparar as suas arestas. Tendo essas 4 estratégias aqui bem alicerçadas, fazendo isso daqui sempre que você for estudar, por que não acontecer que nem aconteceu com a Yasmin? Você sair de 0 e tirar 1000. Você já pensou nisso? Isso é possível. Eu te garanto, por quê? Porque eu tenho experiência. Eu sei que isso é possível, eu sei que você também pode, tá bom? Tira print aqui, ó. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. Bora que o Enem tá chegando. Ó, não deixa de escrever redação, tá bom? Bela, não tenho quem corrija. Manda pro nosso e-mail, profbelanazar@gmail.com, porque constantemente estou fazendo correções, sorteios de correções e corrijo aqui, tanto nas aulas ao vivo quanto em vídeos. Então, você pode mandar. Ah, Bela, eu quero ter mesmo, de fato, as correções feitas por você e pela sua equipe. Então, a gente tem pacote de correção. Lá no meu Instagram, a gente tem destaque com esses pacotes de correção. Porém, olha só, se você for olhar o preço do pacote de correção de 10 temas, ele sai muito mais caro do que você entrar no curso. Né? Se você entrar para o curso dos modelos holísticos, você já ganha 10 correções de redação. Então, você pode entrar, eu sempre falo isso, entra para o curso, usa as 10 primeiro que o curso te oferece, tá? Depois que elas acabarem, você usa o cupom de desconto de aluno e aí você compra mais um pacote de correção, se for preciso. Mas usa as 10 primeiro que a gente dá de bônus no curso, tá bom? Tamo junto e até a próxima aula. Deixa o seu like.